Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, que nasceu em 540 a.C. e morreu em 470 a.C., como o próprio nome indica, nasceu na cidade de Éfeso. Mereceu lugar de destaque, sendo considerado um dos filósofos mais fascinantes, apesar de suas ideias meio confusas. Por isso, recebeu o apelido de o Obscuro. Esse cientista transmitia seus ensinamentos em forma de jogos de palavras e charadas, que levavam as pessoas a pensar e refletir. Completamente dedicado às suas pesquisas e reflexões, escreveu por volta de 490 a.C. uma obra que receberia depois o título de Sobre a Natureza, da qual existem mais de 100 fragmentos com caráter enigmático. Heráclito era altivo e melancólico. Recusou-se a intervir na política, manifestou desprezo pelos antigos poetas, era contra os filósofos de sua época e até contra a religião. Nomeou o princípio organizador que governa o mundo de Logos. Ele queria transmitir a ideia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade da qual o homem faz parte. As transformações, segundo o filósofo, são consequências da tensão entre os opostos, da ação e reação. Segundo ele, o Sol é novo a cada dia, e o universo muda e se transforma infinitamente a cada instante. Ele afirma ainda que os contrários ocupam perfeitamente o mesmo espaço, simultaneamente, como o início e o final de uma esfera. Deste conflito entre os opostos é que nasce a concórdia e a harmonia. Heráclito recebeu o nome de filósofo do fogo, porque defendia a ideia de que o agente transformador é o fogo. Ele purifica e faz parte do espírito dos homens. Esses conceitos inspiraram os primeiros cientistas que exploraram na prática a união do material e o imaterial através do fogo, os famosos alquimistas. Afirmava que todas as coisas estão em movimento como um fluxo perpétuo. A lei fundamental do universo é o devir, que significa contínuas transformações. Tudo flui e nada fica como é. Coisa alguma é estável. Tudo segue seu curso. Assim, afirmava que a luta é a mãe, rainha e princípio de todas as coisas. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Segundo Heráclito, o fluxo permanente define a harmonia universal. Tudo se move, nada se fixa na imutabilidade. Ele costumava repetir uma frase que se tornou célebre: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Embora tudo pareça obscuro em Heráclito, ele foi com certeza um filósofo notável e acalentou em seu intelecto em comum profundas reflexões. Ele mergulhou na compreensão da essência do ser e de tudo que existe, e possivelmente foi um homem além de seu tempo. Talvez por isso se sentisse tão deslocado entre seus contemporâneos. São suas as seguintes frases: os homens são deuses mortais e os deuses homens imortais. Viver é-lhes morte e morrer é-lhes vida. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Parmênides de Eleia. Filósofo pré-socrático, matemático e poeta grego, natural de Eleia, que inaugurou o pensamento metafísico que, sistematizado no platonismo, entende como ilusório o mundo dos sentidos. Parmênides é considerado o fundador da escola de pensamento de Eleia. Para alguns estudiosos, ele teria sido discípulo do pitagórico Amínia. Outros, como Platão e Aristóteles, consideram-no um seguidor do pensamento de Xenófanes. Ele foi admirado por seus contemporâneos por ter levado uma vida regrada e exemplar. Pouco se conhece sobre sua vida. Sabe-se que ele esteve em Atenas, no ano em que completou 65 anos, por volta da metade do século V a.C., e ali conheceu e se tornou amigo do jovem Sócrates. Parmênides foi o mais influente dos filósofos que precederam Platão. Em sua doutrina se destacam o monismo e o imobilismo. Ele propôs que tudo que existe é eterno, imutável, indestrutível, indivisível e, portanto, imóvel. Formulou pela primeira vez o princípio de identidade. Segundo ele, o que está fora do ser não é ser, o não ser é nada, portanto, o ser é um. Sua principal e única obra conhecida, e da qual ainda restam fragmentos, é um longo poema filosófico em 2 partes e 150 versos, da natureza ou sobre a verdade, onde 2/3 se referem à metafísica e 1/3 à física, além de defender a forma esférica da Terra.
Parmênides considera que o pensamento humano pode atingir o conhecimento genuíno e a compreensão. Essa percepção do domínio do ser corresponde às coisas que são percebidas pela mente. O que é percebido pelas sensações, por outro lado, é, segundo ele, enganoso e falso, e pertence ao domínio do não-ser. Trata-se de uma oposição direta ao mobilismo defendido por Heráclito de Éfeso. Seu pensamento influenciou a chamada teoria das formas de Platão. Ao contrário da maioria dos filósofos precedentes, que divulgaram seus pensamentos em prosa, Parmênides era um poeta e escreveu sua grande obra Da Natureza em versos hexâmetros, semelhantes aos de Homero. Além disso, ele atribuiu suas ideias a uma revelação divina. A filosofia de Parmênides se apresenta como um contraste entre a verdade e a aparência. A aparência é percebida pelos sentidos, que nos mostram o ser e o não ser, e nos levam a diversos erros. Já a verdade somente pode ser buscada pela razão, que para Parmênides demonstra que não podemos pensar o não ser, pois não podemos pensar sem que esse pensar seja sobre algo. Somente podemos pensar e expressar o que pensamos através de um objeto, e esse objeto já é algo, já é um ser. Ele conclui que o ser é e não pode não ser. E através dessa ideia, ele expressa sua principal tese filosófica, que vai dirigir toda sua investigação racional. Ele cria, assim, os principais fundamentos da ontologia, que é vista como metafísica, pois o ser não é somente o ser da natureza, mas também o ser de qualquer coisa que possa ser pensada. São suas as seguintes frases: o ser é e não pode não ser. O pensamento e o ser são a mesma coisa. Zenão de Eleia. Zenão de Eleia nasceu por volta do ano de 489 a.C. Era discípulo de Parmênides e defensor árduo de seu pensamento. Pouco se sabe sobre sua vida, mas se cogita que ele tenha feito 40 paradoxos contra a divisibilidade, movimento e a multiplicidade. Segundo Zenão, estes conceitos não seriam mais do que ilusões criadas na escola eleática. Segundo Aristóteles, Zenão foi o fundador da dialética como arte de provar ou refutar a verdade de um argumento, partindo de princípios admitidos por seu interlocutor. Já Platão disse que ele nada mais fez do que fundamentar a tese de seu mestre, mas não provando que o ser é um, e sim demonstrando que o múltiplo é impensável. Para mostrar aos seus adversários no que consistia a unidade ou repouso do ser, evidenciando que o movimento ou pluralidade é impossível, Zenão inventou os paradoxos, que permitiam a ele refutar as teses apresentadas como meras opiniões, características das confusões causadas pela percepção humana. Um dos exemplos clássicos dos paradoxos de Zenão é o da corrida entre Aquiles, o herói mais veloz da mitologia grega, e a tartaruga. Segundo Zenão, numa disputa entre os dois, se fosse dada uma pequena vantagem à tartaruga, Aquiles jamais a alcançaria. Isso porque se o espaço é divisível ao infinito, Aquiles sempre deveria passar por um ponto dividido entre o infinito e o ponto de partida, ou seja, o espaço será sempre dividido pela metade, impossibilitando o movimento. Isso significa que, em um ponto finito, jamais alguém poderá percorrer uma distância infinita. Outro famoso paradoxo é o da flecha. Neste, um arqueiro mira um alvo e lança a flecha de seu arco. Mas pensou Zenão que em cada instante de tempo determinado, a flecha ocupa um espaço determinado, o que significa que em cada tempo finito a flecha está em repouso. Ora, como entender que ela está simultaneamente em repouso e em movimento? O movimento gera o repouso? Não. Isso é uma contradição aos olhos dos antigos. Com esse tipo de argumento, Zenão mostrava a insustentabilidade das teses dos defensores do mobilismo e defendia a posição do seu mestre de que pensamento, ser e linguagem guardam uma relação íntima de tal modo que o nosso conhecimento só pode ser concebido se seguidas as leis lógicas da razão. A importância desse modo de pensar prevaleceu durante milênios e só foi resolvida com a física newtoniana, que descreve um movimento em relação a um referencial. Com sua morte, incendiou um montim dos cidadãos contra o déspota. A rebelião findou-se com a liberdade do Estado. Algumas lendas dizem que Zenão, quando estava sendo interrogado, arrancou a língua com os dentes e a expeliu na cara do tirano, mostrando assim que da sua boca nada sairia, a não ser seu sangue e sua carne. Entre as obras de Zenão constam discussões contra os físicos, sobre a natureza e explicação crítica de Empédocles.
Empédocles de Agrigento. Por volta do ano de 492 a.C., na cidade de Agrigento, nasceu Empédocles, um homem que certamente possuía muitas virtudes. Foi médico, dramaturgo, político, poeta e filósofo. Com uma escrita que visava encantar e convencer emocionalmente, Empédocles expressou em belos versos o seu modo de pensar, bem como seu conhecimento sobre a natureza e sobre religião. Retomando as discussões dos primeiros filósofos, Empédocles concordava que a natureza possuía uma só origem, mas inovou ao pensar essa origem não apenas derivada de um princípio único, mas sim composta de 4 raízes fundamentais: terra, fogo, ar e água. Segundo Empédocles, era a partir da reunião e separação desses elementos que todas as coisas surgiriam. O devir ou movimento e transformação, geração e corrupção das coisas, surgimento e desaparecimento delas, devem-se à mistura desses elementos distribuídos em várias proporções. O que caracterizava cada ser era a predominância de um ou outro destes elementos, sendo que um nunca se transforma no outro, mas somente se distribuem diferentemente nos seres. No entanto, mesmo considerando os 4 elementos fundamentais que sempre permanecem em todas as transformações, a causa que provocava a reunião ou separação destes elementos era extrínseca a eles. Conforme Empédocles, o amor e ódio aproximam e afastam os seres humanos, e por isso elevou-os à categoria de forças antagônicas cósmicas, capazes de realizar o processo de atração e repulsão. Para nosso filósofo, os opostos não se atraem, mas, pelo contrário, o semelhante atrai o semelhante, e o dessemelhante repulsa o dessemelhante. E esse movimento é considerado eterno, um ciclo constante, no qual, quando prevalece a harmonia, é porque o amor está atuando. Quando é a desarmonia ou desequilíbrio que prevalece, é porque o ódio está atuando. Com essa visão, Empédocles inaugura a forma pluralista de pensar a natureza. Isso quer dizer que vários elementos são os constituintes da realidade, não apenas um, como pensavam os primeiros filósofos. Demócrito de Abdera. Filósofo, historiador e cientista atomista grego nascido em Abdera, considerado o principal representante da escola atomista, bem como um dos maiores expoentes de todo o quadro de homens sábios da antiguidade grega, rivalizando com Platão, ao qual superou em conhecimentos sobre a natureza. Rico, viajou muito em busca de estudos, conquistando um vasto saber. Foi discípulo e sucessor de Leucipo de Mileto, na direção da escola de Abdera, e incansável autor de textos científicos, conheceu Anaxágoras, a quem contrariou em alguns aspectos. Tinha uma visão extremamente materialista e, juntamente com Leucipo, defendia o atomismo geométrico, doutrina onde sustentava que a matéria era formada de átomos rígidos, infinitamente pequenos e variados de tamanho e forma, que se agrupam em combinações casuais e por processos mecânicos. Demócrito considerou que toda a realidade se compunha de 2 únicos elementos, o vácuo e os átomos indivisíveis. Pensamento esse que o faz ser visto hoje como uma celebridade histórica, mas que na realidade tem suas origens no pensamento geométrico dos pitagóricos. Em busca de conhecimentos, viajou por toda a Grécia, pelo Egito, Mesopotâmia e Índia, tornando-se um dos maiores sábios da antiguidade, condição da qual muito se envaidecia. Foi também um dos responsáveis por mudanças fundamentais na matemática do século V a.C., inclusive sendo o primeiro matemático da história a estudar a validade dos cálculos infinitesimais na determinação de volumes. Em maioria, suas obras tratavam essencialmente sobre química e matemática e mostravam a preocupação do autor com a origem e mudanças das coisas, usando uma linguagem extremamente literária, como se estivesse escrevendo poemas. Fisicamente, sua obra trazia uma explicação totalmente material e mecanicista do mundo. Socialmente, ele pregava que o homem deve aspirar à tranquilidade de espírito, livre de temores e emoções, e que essa busca precisa ser garantida por leis justas de convivência. No entanto, suas ideias não tiveram seguimento, pois foram praticamente ignoradas pelas escolas do século seguinte, platônicas e aristotélicas.